som agora. Boa noite, igreja, graça e paz. Como estamos cantando, vamos ter um tempo de oração por essa palavra. Essa casa é do Senhor, o Santo Evangelho é do Senhor, a nossa vida é dele, então que ele lidere todo esse tempo. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque já sentimos a Tua presença, Pai. Podemos adorar o Senhor com liberdade, Pai, aqui. A gente te agradece porque, de alguma forma, o Senhor nos atraiu, Pai, ao Teu amor. Mesmo quando a gente era rebelde, Pai, e não queria viver isso, o Senhor insistiu na gente. O Senhor nos amou até o ponto de entregar o Seu Filho. E hoje nós somos participantes, Pai, de tudo isso, Pai, que Tu promovesse, Pai, através de Jesus Cristo. Lidera esse tempo, prepara o nosso coração, leva cativo, Pai, todos os pensamentos agora. Que nenhuma preocupação, Pai, dessa terra e dessa vinda, Pai, dessa vida, possa atrapalhar aquilo que o Teu Santo Evangelho, Pai, eterno e puro, vai fazer nas nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Santo Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Tá bom, né? Até assim mesmo que segura? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jairo. Eu sou casado com Maria Cília, essa moça linda que está aqui na frente. Maria Emília, nossa filha, simpática. Está aqui meu irmão, a namorada dele, minha mãe. Assim como o Neto, a gente é filho da reconciliação da Catedral. E desde o começo do ano, a gente vem conversando sobre a Missão Candeia. E parece que cada conversa que a gente tinha, o negócio, a brasa ia pegando. E cada vez mais era um sonho, uma ideia, um plano. E cá estamos, né? Cá estamos. A gente entende que nenhuma missão em nenhuma paróquia da Igreja Episcopal, ela é aleatória, ela é por acaso. A gente entende que o Evangelho do Senhor ele precisa ser semeado naquela localidade e a gente se dispõe, né, para fazer isso. E aprender do Senhor, né, porque eu acho que essas missões, ela tem muito a nos ensinar. E eu queria agradecer esse tempo aqui, Neto se arriscando. Mas a gente crê que o amigo, ele vai liderar esse tempo, amém? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu, quando se trata de futuro, eu quero saber os mínimos detalhes de todo o processo. Eu quero saber para onde a gente vai, quem vai, quanto vai ser, o que a gente vai fazer, tudo. Não para controlar, mas eu quero sempre ter aquele plano B, caso alguma coisa dê errado. Eu acho que isso vai muito da minha profissão, que é de engenharia civil, e Cristiano está aqui, seu Fernando, todo mundo está vivendo essa obra todos os domingos, sabe que nem tudo que a gente planeja necessariamente acontece. Muita coisa acontece fora do nosso controle e a gente acaba tendo que reprogramar tudo isso. E por que eu estou falando isso? Se você tem um dia de cristão, um dia de relacionamento sincero com o Senhor, você vai entender que com o Senhor também é assim. Você se programa de um jeito, acha que vai ser de um jeito, e eu digo a ele, porque ele é meu pai, ele está aqui, ele sabe que eu não posso mentir. Eu digo assim, rapaz, o senhor tem o dom de quebrar minha expectativa. Quando eu penso que o senhor vai fazer de um jeito, o senhor faz de outro. Quando eu penso que o senhor vai fazer de outro, o senhor faz de um jeito. Quando eu penso que o senhor não vai fazer nada, o senhor faz. E quando eu penso que o senhor vai fazer, o senhor não faz nada. Parece que ele cria essa dinâmica para a gente entender que se a nossa vida é dele, ele governa, ele sabe o que é melhor para a gente e ele vai fazer do jeito que ele achar melhor. Parece que a gente para dizer assim, fique quieto, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sei se mais alguém aqui sofre essa perseguição santa, diga um amém aí se você também vive essa realidade. Então não estou só. E por que eu estou falando isso? É porque os judeus, que são o povo de Deus, eles sempre tiveram uma dinâmica de viver sobre um jugo de um povo, né? Eles foram dominados pelos babilônicos, depois pelos assírios, depois pelos medos, persas, gregos, romanos. Há 2000 anos, o povo judeu sofria sob o jugo do Império Romano. E sempre foi dito, profetizado, que do povo judeu viria um Messias que traria liberdade, libertação para o povo e paz para o povo. E Jesus veio. Jesus veio e foi muito maior do que a expectativa deles, mas não nos moldes de como eles imaginavam.
Eu imagino que os judeus, eles entendiam que o Messias viria um estrategista militar como Davi, que nunca perdeu uma batalha, que tivesse a força de Sansão para matar os inimigos, e que tivesse a intimidade de Moisés, que tinha um relacionamento muito próximo de Deus, e via ele, né? Enfim. Mas Jesus, aparentemente, não era assim. Por isso que isso deu um nó na cabeça dos judeus. Eles não entenderam que o Messias era Jesus. Poucas pessoas tiveram o privilégio de, logo no começo, entender que Jesus, sim, era o Messias. E o texto que foi lido fala de uma pessoa que teve essa sensibilidade. João, dentre todos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o evangelho que vai se concentrar mais na natureza do Cristo. Quando a gente faz a correlação com aqueles 4 seres viventes, Mateus, Marcos e Lucas seriam o homem, o leão e o touro, seres que pisam na terra, né, que são da terra, e João seria a águia, que seria aquele que é mais do ar, é mais elevado. Tanto é que o evangelho de João é considerado o evangelho dentre os 4 mais místico, né, mais que se concentra no mistério da natureza de Cristo. Eu falo isso porque quando você lê João, você não pode ser cartesiano. Você não pode ler essa passagem. No princípio era aquele que era a palavra, né, o verbo. Você não consegue dimensionar o que é o verbo. O que é o verbo? Não tem como você parametrizar isso numa equação. Então você tem que orar para que Deus eleve seu coração para que você entenda esses mistérios. A primeira parte da leitura, que fica no versículo 1 ao versículo 5, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nesse momento, meus irmãos, João, ele começa a destrinchar essa natureza de Cristo. E aqui ele lança fundamentos muito profundos acerca de Cristo. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira verdade, digamos assim, dessa mensagem, seria isso, que João começa a afirmar que Jesus era Deus. E há parênteses aqui, a mensagem dominical, ela precisa ser uma mensagem que vai dar o tom da sua semana. A gente não consegue raciocinar, elaborar tudo, ruminar tudo em 30 minutos aqui de palavra. Eu gosto de pensar que a mensagem é aquela que vai nortear a minha semana. Semana passada, Igor e Felipe pregaram na carta de Tiago. Um falou sobre oração, o outro falou que quem escuta e não pratica, vã é essa atitude. Semana retrasada, Rafael pregou sobre aquele que fundamenta a casa na rocha. Então eu passo a semana todinha, meu irmão, como é que eu fundamento minha casa na rocha, como é que eu faço mais oração, como é que eu pratico aquilo que eu escuto tanto na igreja. Então, fecha parênteses, você precisa pensar nisso durante a semana, amém? Amém? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse texto é que João começa a dizer assim, olha, esse Messias não é um profeta enviado de Deus. Ele não vai vir com a mensagem como Isaías, como Jeremias, ou como o próprio João Batista chegou aqui, para falar algo da parte de Deus. Esse que vem da parte de Deus não é uma pessoa iluminada, né? Como algumas religiões gostam de chamar, né? O próprio Buda, o nome da palavra significa aquele que atingiu a iluminação. Ele não é um iluminado, ele não teve essa progressividade para chegar a uma virtude. Ele não é uma pessoa que é gente boa, eu não sei você, mas tem gente que fala, não, Jesus era gente boa. Dá um nó em mim assim no coração. Gente boa, meu irmão. Gente boa, não. Ele é a fonte de luz. Ele não é uma pessoa que foi iluminada, ele é a própria fonte. Então, quando João vai fazer esse tipo de distinção, ele já divide, digamos assim, os homens dos meninos. Eles, olha, você precisa entender que do meu evangelho, tudo que eu disser, que Jesus disse, tudo que eu registrar que Jesus disse, quem falou não foi uma pessoa especial, não foi uma pessoa que foi enviada por Deus somente como um profeta, é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que está falando a você. Se Ele chama você de filho, é o Senhor que está chamando você de filho. Se Ele ora por você para que Deus guarde você do mundo, é o próprio Senhor que está orando por você para guardar do mundo. Desde as coisas mais mirabolantes, como trazer Lázaro à vida, a pegar uma criança e dizer assim, aquele que tiver o comportamento da criança herdará o reino dos céus. É o próprio Senhor que está falando. Amém? Paulo em Efésios, pode ficar com a Bíblia aberta aí que a gente vai dar uma passeada. Efésios 1, versículo 9 diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade,
de acordo com o seu bom propósito que se estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo vai dizer assim, olha, se você quiser um resumo do que é a vontade de Deus, você vai encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem que vinha daquela terra, cuja qual não tinha expectativa alguma que viria uma coisa boa, ele é a convergência de todas as coisas. Colossenses 1, versículo 15, vai dizer o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis. Nesse momento, você tem que começar a pensar diferente. Espera aí, essa pessoa cuja qual eu entreguei a minha vida, não é uma pessoa especial, não é uma pessoa somente diferenciada, que veio com um bom caráter e veio com bons princípios. Ele é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Meu amigo, quando eu oro pensando nisso, meus problemas parece que é um negócio mínimo assim. Quando eu entro para orar ao Senhor, eu tenho um misto de sentimentos, eu acho que são sentimentos importantes, que é um pouco de temor e reverência, porque a gente está falando com Deus Criador, né? Então você não pode chegar de qualquer jeito e, Senhor, é o seguinte, não, tem calma. Reverência, porque ele é digno de importância, mas ao mesmo tempo confiança. Porque se ele foi capaz de criar o universo com seu falar, o que a gente pode propor a ele como dificuldade, como necessidade, que ele não possa resolver? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Vamos embora. A segunda parte dessa leitura fica no versículo 6, que diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A segunda parte, a segunda verdade dessa mensagem é de dar outro nó na cabeça. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Criador, ele adentra na criação. É outra coisa que dá um nó na cabeça do judeu e no nó da gente. Se o Espírito Santo, meus irmãos, por isso que a gente orou no começo, se o Espírito Santo não revelar isso a gente, se ele não arar a terra do nosso coração, não molhar a terra, isso parece uma loucura. Como é que uma pessoa que criou todas as coisas, ele entra na criação? Você já parou para pensar que o Deus Criador veio na forma de um bebê? A gente apresentou semana passada a Helena aqui, você olha, aquele negócio é muito frágil. Se Deus o livre, ela caísse aqui, as consequências seriam assim, inimagináveis. E Deus, Criador dos céus e da terra, se coloca naquela posição de fragilidade e dependência, espera 30 anos vivendo na terra, até o tempo que Deus disse assim, é agora, vai. E começa o ministério em obediência. Meus irmãos, isso é de virar a cabeça. É muito diferente dos deuses gregos, né, que se você ler Ilíada e Odisseia, você vai ver, né, que os caras, eles modificam, né, eles atrapalham, ajudam aqueles que eles têm favorecimento, assim, ele é filho de Hera, então eu vou ajudar aqui de um jeito. Não, Deus ele não interage só em nosso favor, ele entra na criação para ser participante da história junto com a gente. É muito bonita a descrição de Mateus 1, né, quando ele vai fazer a genealogia, e você vê, né, Ruth, você vê Raabe, pessoas assim improváveis na genealogia de Cristo. Ele se insere na história para poder fazer aquilo que deveria ser feito. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. Paulo aqui, ele é cirúrgico, quando ele fala assim, não considerou o ser igual a Deus, era algo que deveria se apegar. Meus irmãos, isso tem que mexer com a gente. Muitas vezes a gente está em eventos da igreja, e se você está chegando agora na igreja episcopal, você vai entender que aqui é a igreja dos eventos. Tem acampamento, é cursilho, é encontro de jovens. E às vezes o coordenador chega assim, olha, eu estou pensando em te botar naquela equipe de serviço.
Ah, não, mas eu só vou se eu for da vigília, porque parece que é mais espiritual. Com coisas vãs e pequenas, minha gente, a gente se apega. Mas Deus, que criou todas as coisas, que fez a criação, e por ela a gente já poderia ser ministrado, porque não é possível que você veja um pôr do sol e ache que você veio do nada. Não é possível. Aquela magnitude assim das cores, a beleza do céu. E ele não se apega a isso, mas ele desce em forma humana. Então a segunda verdade dessa leitura é que Deus veio. Ele veio porque era necessário que houvesse uma interação dele com a gente, para que a gente pudesse materializar. Às vezes é muito difícil você explicar para um amigo que não é cristão, Deus, o Criador, porque Deus não é matéria assim, ele não é, ele é. Ele não tem descrição. Você pode falar dos atributos dele, que ele é bom, que ele é fiel, que ele não muda, mas você não consegue ver Deus. Ninguém consegue ver Deus. O Espírito Santo que habita na gente, aí você não consegue dizer assim, o Espírito Santo parece, não tem como. Rompendo toda essa dificuldade de interpretação, Deus fala assim, pronto, então vou materializar quem sou eu. Toma aí, Cristo Jesus. Então, como se não bastasse ele ser criador, ele vem e entra na natureza, na criação, para mostrar a gente qual era a sua vontade. E é engraçado essa parte da religião, né? Porque você vai vendo que são várias ideias de Deus. Cada um vai tendo uma ideia de Deus e vai tomando um Deus para si. Eu lembro que a gente estava fazendo missão na Índia, e quando a gente pegava o Uber, todo Uber tinha um santinho assim, ou 1 ou 15, né? Porque era Deus em tudo que é lugar, assim, no painel do carro. Ainda tem 300 milhões de deuses. Ou seja, tem Deus para tudo. Deus da topada, tem lá. Pode ir que tem. Então, assim, aí meu amigo ele era moreninho assim, igual a mim. Aí quando a gente entrava no Uber, velho, já mandava um namastê. Aí o cara já puxava a conversa, achando que a gente era indiano, né? Calma, Mago, que a gente é de Recife, segura. Aí ele perguntou assim, em inglês, né? Olha, que Deus é esse aí? Porque, realmente, dos que a gente tinha visto, esse daí parecia um bicho assim, um negócio diferente. Aí ele perguntou, qual é esse daí? Que esse aí eu nunca vi, não. Aí ele disse, rapaz, sei não. Qual é esse aí? Ele disse, meu irmão, como é que tu tem um Deus aqui no tabelete do teu carro, tu não sabe nem o nome? Ele disse, rapaz, é porque a gente aqui é assim, bota aí, é da cultura. Aí meu amigo fez uma pergunta para ele. Ele disse assim, mas tu não ora para ele não, ele não te responde não. Meu amigo, esse cara puxou a direção. Eu disse, calma, pô. Ele disse, não. Como assim? Ele me responde. Eu disse, não, a gente não ora para ele responder não. A gente só acredita. Aí foi quando meu amigo, aí já ficou mal, né? Que ele é meio romântico com as coisas. Ele disse, meu irmão, como é que essa turma tem tanta fé em uma coisa que não responde, que não interage com você? Eles são tão devotos. A gente foi para a beira do Ganges para ter um tempo de oração, e muita gente, meus irmãos, muita gente assim, vindo em peregrinação, com corpos, a pé para pegar água, e a gente ficou meio impactado com aquilo, e disse, meu Deus, se essa fé fosse só ajustada para aquele que vive, para aquele que reina, para aquele que interage, para aquele que ama a gente, e responde às nossas orações, esses caras voariam. Mas infelizmente não é assim que acontece. Então a segunda verdade é que ele veio, ele interage com a gente e ele adentrou na criação. E o texto segue e diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele vai estreitando as coisas. Ele não só observa que Jesus era o Deus encarnado, ele não só entende que ele não considerou e não se apegou a ser igual a Deus e adentrou na criação como o Messias, como também ele disse, entendam que a vontade de Deus é de nos chamar filhos. E isso para o judeu, se Deus encarnado já era ruim, se toda essa revelação já era complicada de se entender, Deus, o Criador, Yahvé, aquele que ninguém podia falar o nome em vão, aquele que se tocasse na Arca da Aliança morria, chamar você de filho, rompeu com todas as coisas. Deus não poderia escolher
algo mais claro e profundo do que a paternidade, do que a filiação. Naquele momento, Deus diz assim: eu criei vocês no Éden, e nunca foi para que vocês saíssem de lá. Vocês romperam com aquilo que eu planejei com vocês, mas eu nunca desisti de vocês. Sempre houve um plano de redenção. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, e hoje ele habita entre vocês. E vocês podem atestar isso olhando para ele e percebendo que ele é cheio de graça e de verdade. Mas como se não bastasse isso, porque era necessário que Cristo morresse para que a dívida fosse paga, ele vai ser obediente até morte de cruz, para que não só ele seja o filho, ele fala assim, unigênito, mas que ele venha a ser não só mais o unigênito, mas o primogênito de toda a criação. A partir dele, vocês serão chamados filhos, se crerem que ele é o Messias. Isso é muito profundo, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esses textos, eu sinto uma espécie de inadequação, assim, sabe? Sabendo quem eu sou, sabendo quem eu era, sabendo no que Deus pode fazer, ele acreditou em mim antes de eu acreditar em mim. A gente fazia parte de uma igreja muito tradicional e a gente vivia muito os ritos da igreja, os cultos, as saídas ao campo, né, que é a evangelização, a escola bíblica dominical. A gente vivia muito isso, a gente entendia muito de Deus. Mas chegou uma hora que eu precisava de mais. Eu precisava entender quem era ele na pessoa dele, no relacionamento dele. E eu lembro que, já preenchido de muito conhecimento de Deus e não entendendo o que era o relacionamento, eu me distraí. E acabei esquecendo de tudo isso que eu acabei de ler. E fui para o mundo, né, como a turma costuma dizer. E eu lembro que eu estava numa festa com meus amigos, bebida, música, e de repente eu disse assim, eu vou pegar mais uma bebida. Meus amigos estavam na frente do palco, eu fui até o bar. Quando eu peguei a bebida que eu voltei, aquela voz, o que é que você está fazendo aí? Aí eu, rapaz, eu acho que eu estou muito doido mesmo, porque eu estou estudando até voz. E quando ele falou aquilo ali, eu lembrei de num momento assim, vi um flash assim, de tudo que eu já tinha vivido com ele na igreja, conhecendo ele, mesmo sem ter interação do relacionamento. E aquela festa lotada parecia que estava vazia assim, uma calmaria, um silêncio. E eu lembro que eu estava com um copo na mão assim, e de novo aquela voz fez, o que é que você está fazendo aí? E naquele momento, quando você escuta a voz do pastor, você não tem mais o que fazer. A reação foi largar o copo, sair chorando pelo portão da festa, naquela fila de táxi que fica geralmente nos shows, eu pulei dentro de um carro chorando, o cara achou que eu estava envolvido em alguma confusão, arrastou o carro, o que foi, mas o que foi que aconteceu? Eu disse, me leve para casa, pelo amor de Deus, me leve para casa. E adormeci naquele banco daquele carro, eu não sei como fui parar em casa. No dia seguinte, estava na reconciliação, o pastor não tinha nem terminado a mensagem, eu quero voltar para Jesus. Porque eu entendi que tinha chegado o tempo, meu irmão. Tinha chegado o tempo de que essa realidade e essa adoção de filho de Deus tomou forma dentro de mim. A gente está aqui todo domingo semeando a semente do Evangelho, para que um dia, quiçá, essa semente ache um lugar no seu coração, que ela seja tratada até um ponto de que ela seja uma verdade. Não é natural que você entenda que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele se interessa por você, não porque você seja peça boa, não porque você presta, porque a gente não presta, mas pela natureza divina e graciosa dEle, Ele interage ao ponto de entrar na criação, e não só entrar na criação, como morrer pelos nossos pecados, em morte humilhante como morte de cruz. Eu já estou terminando, mas eu queria que a gente não negociasse essas verdades essa semana. Às vezes a gente se pega valorizando demais os problemas, às vezes a gente se pega valorizando demais o desprezo dos nossos amigos, às vezes a gente se pega valorizando demais uma indiferença que a gente tem com a pessoa da liderança da igreja ou da empresa, e acaba esquecendo que a gente está amparado, se é que a nossa vida está em Cristo Jesus, naquele que criou o universo. A gente tem que começar a dar relevância a esse relacionamento. A gente não pode estar acomodado ou
morno, no sentido de, eu vou para a igreja, a Missão Candeia tem um louvor legal, tem aquele pastor que fala bem assim, e é isso, a minha vida vai seguir. Não, meus irmãos. Quando a gente entrar na oração, quando a gente entrar no nosso tempo de devocional, a gente tem que pegar a santa palavra de Deus, e entender que tudo isso aqui foi inspirado para nosso amparo. A palavra de Deus, ela serve para que a gente se santifique e fique parecido mais com a luz, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que a gente seja constrangido com essa ação do nosso Senhor, em vir ao mundo e abrir espaço, deixando de ser o primogênito, o unigênito da criação, para ser primogênito, dando lugar a gente. Isso é muito bonito. Eu queria orar por você, primeiramente para você que isso fez sentido agora. Para você que entendeu que Jesus não é só um profeta, como algumas religiões dizem que ele foi, que ele não foi uma pessoa que veio com muitos princípios bons, o maior psicólogo do mundo, o maior líder do mundo. Que você entendeu que ele não só é uma pessoa que fala bem, que envolveu pessoas, que mudou a história, mas que ele é o Deus encarnado. Se o Espírito Santo, de alguma forma, porque isso não tem a ver com o pregador, isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com o Espírito Santo, mudou essa chave no seu coração, eu quero orar por você, que você curva a sua cabeça agora. E para você que já tem isso na sua mente, no seu coração, para você que já entendeu que o Senhor é o seu Salvador, eu quero orar por você no sentido de você nunca esquecer isso, que você nunca se distraia com as coisas dessa vida, que você nunca tenha raízes tão sólidas e profundas nessa terra, ao ponto de não conseguir voar como águia, e entender a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Pai, porque antes mesmo, Pai, de a gente te desejar, a gente te querer, a gente, Pai, abrir o nosso coração para o Senhor sempre insistiu na gente. Não pela nossa natureza, não porque nós somos, mas pela tua natureza divina e graciosa. Muito obrigado, Pai, porque tu insiste em bater em nosso coração. Tu insiste em nos chamar de filhos amados. Tu insiste, Pai, em promover planos, Pai, de encontros contigo. Nunca desista da gente, Senhor. Pai, eu oro por essas pessoas que foi descortinada hoje, Pai, a verdade do Evangelho, de que o Senhor, Pai, na presciência, Pai, no teu plano perfeito, Pai, entregou o seu Filho, Pai, para que todo aquele que nele crê, Pai, não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, que a verdade que Jesus morreu, Pai, em prol dos nossos pecados, nunca saia do coração da gente. Nos momentos mais difíceis da vida, a gente não possa murmurar, Pai, questionando o Senhor, Pai. Que a gente possa, Pai, entender que isso está no controle de tudo. E que o Senhor é, Pai, desde a criação dos tempos. Quem somos nós, Pai, para te questionar em alguma coisa? Mantenha o nosso coração protegido, Pai, contra as ervas daninhas, Pai, dessa vida, que querem sufocar, Pai, essa semente do Evangelho, Pai, no nosso coração. Guarda-nos, Pai, no centro do teu amor. Preserva-nos, Pai, segundo a tua vontade. E nos concede, Pai, o prêmio final, Pai, adentrar nas ruas celestiais, Pai, da tua santa cidade. E aproveitar, Pai, eternamente das bodas do Cordeiro. É isso, Pai, que humildemente nós te pedimos, no santo nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Ele é o próprio Deus.